Oh, glória a Deus! Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração, mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário, que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo, abençoe alguém, tudo isso para a glória de Deus. Então vamos para a palavra João 6, versículos 70 e 71. Diz assim a palavra: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Quem escolheu Judas, pessoal? Foi Jesus. E Jesus passou a noite toda em oração para escolher 12 diante daqueles que o seguiam, que era uma multidão. E Jesus viu em Judas um chamado, Jesus viu em Judas um apóstolo. E Jesus o chamou, um dos 12, e ali deu uma missão para ele. Ele era um escolhido para o ministério. Isso é muito forte. Foi Jesus que escolheu Judas. E será que Jesus errou ao escolher Judas? Não, porque Judas tinha chamado. E a gente não está falando de qualquer um. A gente está falando do nosso Senhor e Salvador, irmãos, que tinha uma vida de oração, era cheio de Espírito Santo. E ele teve que orar, irmão, para escolher, para não fazer uma escolha errada. E escolheu Judas. Judas começou bem, Judas fazia a obra de Deus, curava enfermos, expulsava os demônios, mas tinha algo que Judas precisava vencer. Ele tinha um problema, irmãos, de ser uma pessoa materialista. Olha que coisa séria. Ele tinha amor ao dinheiro. Ele era um escolhido do Senhor, mas ele precisava se libertar disso. Isso não dependia de Jesus, dependia dele, porque a vida é feita de escolhas. E quantas vezes Jesus ensinou, irmãos? Quantas vezes Jesus trouxe a palavra para os discípulos? Eles estiveram andando com Cristo de 3 a 3 anos e meio, Jesus ensinando. Nós junte tesouro no céu, na terra, junte tesouro no céu. E outros ensinamentos que Jesus foi dando. Ele deu um exemplo daquele homem rico, que a sua fazenda produziu muito. Ele falou: não vai caber no meu celeiro não, vou ter que derrubar esse celeiro e construir celeiros maiores, para que assim eu diga a minha alma: come, bebe e se regale. E aí Jesus fala na parábola: mas hoje pedirão a tua alma, para quem será? Então, quantas vezes Jesus falou isso? Jesus falou: não podereis servir a Deus e a Mamon, não podereis servir a dois senhores, ou você vai amar um e odiar o outro. Então, Judas não era inocente, Jesus o ensinou. E é interessante que em nenhum momento Jesus expôs esse defeito de Judas. Jesus, na Santa Ceia, ele disse assim: um de vós há de me trair. E não citou o nome de Judas, como muitos acham que tem que expor a pessoa à vergonha, ao ridículo. Às vezes tem alguns ministérios que tem umas doutrinas meio esquisitas. Até uma igreja de Deus, mas tem as doutrinas de separar umas pessoas que caíram em pecado, deixa isolada ali para todo mundo ver. Não, ela está sendo punida. Tudo bem, mas expor a pessoa ridícula, a plateia, como que pode? A humilhação? Tem um lugarzinho lá que todo mundo sabe que é do pecador. Será que Jesus faria isso? Não, irmãos. Claro que não. É claro que todo pecado tem sua consequência. Não é nisso que eu estou falando. Eu estou falando de expor a pessoa, e Jesus não expôs Judas. Outra coisa, Jesus não impediu Judas de tomar Santa Ceia, irmãos, mesmo sabendo o que Judas estava fazendo e tramando, porque a Bíblia diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como desse põe, beba desse cálice. Não é Jesus que examinou Judas, não, era Judas que tinha que se examinar.
Irmãos, a palavra está aí. Então, Jesus, ele tinha uma pessoa do lado dele que ele escolheu, que tinha chamado, que tinha ministério. Mas, irmãos, ele não quis abrir mão, não quis renunciar das coisas materiais. Ele amava o dinheiro, ele amava as coisas materiais e se perdeu por causa disso, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Então, Judas chegou o momento a ver Jesus até como escravo. Não vou ganhar dinheiro com ele, porque eu gosto de dinheiro, e o amor ao dinheiro não, quando a pessoa ama o dinheiro é uma desgraça, pessoal. 1 Timóteo 6,10 diz isso. É a raiz de toda espécie de males. Então Jesus não se enganou. Judas teve a sua oportunidade, mas alguém pode questionar: não, mas já estava escrito que Jesus iria sofrer, né, uma traição, estava escrito que um ia se levantar contra ele. Judas já veio preparado para isso. Então, a gente precisa entender uma coisa aqui, irmãos: Deus conhece o futuro, e Deus sabia que iria trair, mas quando essa profecia foi dita, não foi citado palavra e não foi dito que foi Judas. É que Deus conhece o futuro, e Deus saberia quem iria trair Jesus, isso é óbvio. Mas Judas teve a oportunidade de se arrepender, de abandonar, mas ele não quis. Olha que coisa, ele teve a oportunidade. Quando Jesus disse: um de vós há de me trair, Jesus estava alertando ele. Jesus queria que ele se arrependesse, que chegasse: não, Senhor, era eu, tem misericórdia de mim, eu estava para fazer isso. Era só ter feito isso, irmãos. Mas o que ele fez? Em vez de ele chegar e procurar Jesus, ele foi procurar os sacerdotes, dizendo: não, trair sangue inocente. Ele procurou as pessoas erradas para se arrepender. Ele tinha que ter procurado Cristo. Diz a palavra que ele lançou as moedas no templo. E aí? E foi se enforcar. Então a vida é feita de escolha, irmãos. Então às vezes você não está entendendo como que pode essa situação dentro das igrejas. Tem pessoas que começou muito bem, mas vai terminar mal. Mas tem aqueles que vai ser fiel até o fim, irmão, que vai perseverar. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você tem que ficar na fé, em nome de Jesus. Chegou um momento que Jesus falou: eu não escolhi 12, um de vós é o diabo. Você sabe o que quer dizer a palavra diabo no grego? Diabolos, e significa caluniador e difamador. Olha que coisa. Uma pessoa que calunia, que difama, é um diabo, pessoal. Tem esse discernimento. É isso que significa a palavra diabo no grego: difamador, caluniador. Quando você vê uma pessoa caluniando ou difamando alguém, é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Vigie, cuidado com essas pessoas. Toma cuidado. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, irmãos. Quando você vê alguém caluniando e difamando, é o próprio diabo usando aquela pessoa, é o próprio Satanás. E era isso que Judas estava fazendo com Jesus. Quando Jesus disse: em um de vós é o diabo, Jesus está falando: em um de vós é um difamador, caluniador. Judas estava difamando Jesus, estava caluniando Jesus. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas na ceia. Satanás quer dizer adversário, opositor. Judas se tornou um adversário, um opositor de Cristo, da obra. Ele que fazia a obra, falava bem da obra, agora está se opondo. E você conhece muita gente assim, ministerialmente falando. Então eu quero dizer para você, fica na palavra, não se escandalize por causa desses, irmãos. Infelizmente tem pessoas que Jesus escolheu para o ministério e vai ser um caluniador se não vigiar, vai amar o dinheiro, vai difamar, irmãos, vai ser soberbo, arrogante, vai humilhar, vai fazer negócios escusos, irmão, para tirar proveito e vantagem das pessoas. É um mercenário, é coisa séria, irmãos. É a pessoa que quer adquirir o poder, o status
pelo status, pelo poder, para mostrar quem é. Porque Deus não tem nada contra status, contra o título. Mas quando a pessoa ama isso, e a pessoa que ama isso, ela vai fazer de tudo, irmão, vai prejudicar muita gente para estar lá. Mas quando é Deus que promove e coloca, é diferente. Eu senti de Deus te trazer essa palavra. Não deixe Jesus por causa dos caluniadores, difamadores, dos escolhidos. Às vezes é um apóstolo, um pastor, um profeta, evangelista, um mestre, um ministro, irmãos, de Jesus, um ministro de louvor, seja quem for dentro da igreja. Não deixe Jesus, porque os demais não se perderam por causa de Judas, irmãos. O ministério de Jesus não caiu por causa de Judas. Ele teve a oportunidade dele, mas ele preferiu se dedicar a Mamon, a amar mais Mamon do que Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não deixe Jesus por nada, independente dos escolhidos que se perderam ou que estão fazendo coisas erradas. Olhe para Cristo, que é autor e consumador da sua fé, em nome de Jesus. Ô glória! Deus abençoe.